Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana e um feliz sábado a todos. Vamos fazer o nosso estudo, ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já estão por aqui, já pegaram a caneta, um papel, a Bíblia. Se você tem a Bíblia, você já pode abrir lá no livro de João, capítulo 7, no versículo 46. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aqui nesse relato que nós vamos ler, o tema é Cristo, o grande mestre. Aqui mandaram prender Jesus. Como se fosse um delegado ou um juízo, vai lá prender fulano. E assim fizeram, mandaram prender Jesus. Vocês acham que prenderam Jesus? Por que foram prender? Por inveja. Porque aquilo que Jesus fazia na região, ele conseguia trazer muita multidão ao lado dele. O povo se admirava nos ensinos que Cristo fazia. O povo se admirava na cura que ele fazia daqueles doentes que muitos doutores não tinham conseguido curar. Vou dar só um exemplo de uma doença. Uma mulher que tinha situação financeira, chegou a perder tudo por 12 anos. E aquele fluxo de sangue dela nunca foi curado. Só foi curado o dia que ela falou assim: se eu tocar um menos na roupa deste homem, eu sei que ele me cura. E ela foi curada. E os milagres. E aquele ali então se incomodou muitas autoridades, ali muitos governos, os sacerdotes. Então eles ficavam incomodados. Falou: nós temos que dar um jeito de prender esse homem, porque do jeito que ele está indo aí, ele vai tomar conta de tudo. Porque aonde que vai, se arrastava multidões e multidões para ouvir o que ele falava. E aqui ele fala assim: que notícia levaram aos oficiais enviados pelos principais do sacerdote fariseu para prender Jesus? Que notícia então esses soldados trouxeram para eles? Trouxeram Jesus? Será que eles falaram assim: olha, está preso, nós colocamos ele ali, está preso, está amarrado, está na cadeia e está ali? Não, eles falaram assim para ele: ó, responderam ele: jamais alguém falou como este homem. Chegaram lá para prender, foi ouvir o que Jesus estava ensinando. E ficaram admirados, aquele soldado, tudo. Deve ter levado uma bronca, porque desobedeceu a ordem, mas ele chegou e falou assim: ó, nós não prendemos. Homens nenhum fala igual a esse homem. Esse homem tem uma sabedoria para ensinar. Esse homem fala de Deus de uma certa maneira. Esse homem fala de amor. Esse homem fala que nós devemos amar uns aos outros. Então nós não prendemos não. Foi então que aqueles soldados trouxeram para aqueles homens. Eles trouxeram então essa resposta. Responderam. Porque eles falaram: está preso? Não, responderam. E eles: jamais alguém fala com essa autoridade como esse homem, com essa sabedoria que esse homem fala, jamais alguém falou. Então não prenderam. Ainda no livro de Mateus, vocês voltando um pouquinho, no capítulo 7, no versículo 29, Mateus 7, versículo 29, como ensinava Cristo o povo? Como Cristo ensinava? Hoje nós estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus através da Escritura. A Escritura nos está ensinando, mostrando como nós devemos aprender os caminhos de Deus. Mas Cristo estava ali, e como ele ensinava aquele povo? Fala assim: porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele ensinava com sabedoria. Ele ensinava, a palavra que ele pegava era uma palavra de ordem, com autoridade, e não como escriba, não como aqueles seres humanos. Por mais que ele estava ali como humano, ele não estava usando o poder divino dele, mas ele ensinava com autoridade. Vocês querem ver uma autoridade que Jesus tinha? Ao ele sair, a turma queria predejar ele no templo, ele sai e encontra um cego de nascença.
Ele gospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego, fala, vai lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aquele cego foi e lavou, acreditou na ordem. É uma palavra firme, uma palavra de ordem. Então a pessoa ouvia e obedecia. E aquele cego voltou a ver, porque aquele cego acreditou naquela palavra. Se fosse eu, talvez o cego tinha me dado uma bengalada em mim. Mas precisava ter autoridade. Jesus tinha essa autoridade. Então ele ensinava com autoridade. Os ensinos do escriba, os anciões, era frio, formal, qual uma lição aprendida como papagaio para eles. A palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. As suas próprias advertência, a tradições substituía o ensino dela. Não costumava as rotinas do serviço, professava eles explicar a lei, mas nenhuma inspiração de Deus lhe comovia os corações, nem o de seus ouvintes. Aquele povo pregava então como um papagaio. Eu não sei se vocês têm um papagaio, porque hoje o meio ambiente você tem que ter uma autorização para ter um animalzinho dentro da sua casa. Não queira pegar lá no ninho, lá numa fazenda, trazer, porque te complica. Você tem que ter uma autorização para criar esse animal. O que você ensina para o papagaio, ele aprende. Ele aprende a cantar, ele aprende a subiar, ele aprende várias coisas, ele aprende até hino de louvores. Mas como é que está o coração do papagaio? Vazio. Aqueles ensinos daqueles escribas, daqueles sacerdotes, era um ensino frio. Vocês sabem o que é frio? Frio. Eles não tinham poder na palavra, na autoridade daquilo que estavam ensinando. Por que ele não tinha poder? Porque eles mesmos não seguiam a lei. Eles mesmos não andavam no caminho de Deus. Eles mesmos destruíam. Como você vai ensinar uma coisa para uma criança? Porque quando nós somos leigos no assunto, nós se tornamos uma criança. Nós vamos crescendo através daquilo que nós estamos aprendendo. Como é que você vai ensinar se você não tem autoridade naquilo que está ensinando? Como uma professora numa sala de aula vai ensinar um aluno, vai no quadro negro escrever, se ela não sabe colocar no quadro negro aquilo que ela falou? Porque primeiro ela fala para os alunos, né? Hoje mudaram muito o tipo de estudo, mas de primeira, numa sala de aula, a professora já chegava e falava, hoje nós vamos fazer um ditado, você fazia o cabeçalho do ditado, e ela ia no quadro negro e escrevia. Ela tinha autoridade, ela tinha sabedoria naquilo que ela ia colocar para aprender. Cristo tinha essa autoridade para ensinar, mas os escribas e os fariseus eram frios, eles não tinham autoridade, falava como um papagaio, sem noção nenhuma, e não é isso que Deus quer. Nós estamos estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem autoridade. Deus deixou nessa escritura com autoridade, para nós aprender. Procuraram para mim essa semana, se não foi homem que escreveu a escritura. E eu respondi, sim, só tem uma parte na escritura que foi escrita por Deus, que é os 10 mandamentos. Os outros foi homens santo, inspirado por Deus, 40 homens, 400 anos para ser escrita essa escritura. Hoje você pode pegar o maior letrado, se Deus não deu um dom para ele, ele não faz uma escritura. E porque não vai fazer, porque já tem essa, mas não consegue. Então, sim. A outra pergunta eu estou respondendo para você, meu querido, que procurou para mim. Por que os 10 mandamentos? E se eu não guardar os 10? Tiago, anota aí para vocês, Tiago 2, versículo 10. Tiago 2, está lá para diante de Hebreus. Tiago 2, versículo 10. Ele fala assim, se você tropeçar em nenhum mandamento, você se torna culpado de todos. Então, porque os 10 mandamentos fosse você que anda de bicicleta, e eu vou falar um negócio para ver no meu vocabulário, para ficar fácil você entender. Se um dente da catraca quebrar, a bicicleta falha. Então, você tem que guardar os 10 mandamentos. Aí você fala, mas os 10 mandamentos vai me salvar? Você quer que eu te responda de sinceridade? Não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Fala, então, por que guardar os mandamentos?
Porque ele falou, se você me ama, me guarda os meus mandamentos. Está entendendo? Os 10 mandamentos, você sabe? Se você pegar os 10 mandamentos, não, você tem que pegar em Jesus Cristo. Quem sabe é Jesus Cristo. Aí fala, então por que guardar os mandamentos? Porque ele falou, se você me ama, me guarda os mandamentos. Ele deu para guardar. Um dia Pedro falou, Senhor, mais 10? 10? Ele falou, não, Pedro, você ainda está achando que 10 é muito? Vamos transformar em 2? Pedro falou, agora melhora. 2 é mais fácil. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo igual a ti mesmo. Jesus colocou o quê? Os 10 mandamentos nos 2. Então você tem que amar a Deus sobre qualquer coisa e o próximo igual a ti mesmo. Você quer o bem para você? Quer o bem para o teu próximo. Vamos dar continuidade. No livro de Lucas, voltando lá agora em Lucas, capítulo 4, no versículo 32. Lucas 4, versículo 32. Porque era a pregação de Cristo tão expressiva ou tão ensinada? Porque a sua palavra era com autoridade. Repetindo, a sua palavra era com autoridade. A sua palavra era com sabedoria. Então, era assim que Jesus ensinava. Lucas, ainda 4, no versículo 1. De que estava ele cheio? De que Jesus Cristo estava cheio do quê? De sabedoria, estava cheio de inteligência, que é a mesma palavra. Do que Jesus estava cheio? Então, assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, e foi guiado pelo o mesmo Espírito para o deserto. Jesus estava aqui, cheio do Espírito Santo, e ele foi para o deserto, onde ali ele passou 40 dias e 40 noites, aonde o inimigo, Satanás, ou o diabo, foi tentar ele. Por que foi tentar ele? Porque o diabo conhece muito bem Jesus, conviveram junto no céu, um período de tempo, até ele se revelar, até ele se mostrar quem era ele, até ele ter inveja, cobiça. Por isso que eu falo para vocês, meus queridos, cuidado com a inveja, cuidado com a cobiça. Aí ficou contra Deus, que aconteceu tudo o que aconteceu. Então ele foi ali. Aí Satanás queria pegar Jesus e falou, para 40 dias e 40 noites ele está com fome. Ele vai fraquejar e eu vou conseguir alguma coisa. Chegou no ponto de levar Jesus no binóculo do templo e mostrar esse mundo e falar, te dou tudo isso daqui se você apenas me adorar. E dá o quê? O que é dele? Você, quando dá uma coisa para uma pessoa, porque é sua. Satanás não é dono disso aqui. Quem criou esse mundo aqui foi Jesus com o Pai. Como é que ele vai oferecer uma coisa que não é dele? Apenas que ele é um invasor. Ele está nesse planeta com os anjos caídos como invasor, mas foi lá oferecer para Cristo como ele fosse o dono. Então, você dar uma coisa tem que ser sua. Ele é apenas um invasor. Mas o que Jesus fez? Afastai de mim, Satanás. Adorar somente a Deus. Nós vamos dar continuidade. Vocês tenham um bom restante de sábado, que Deus dá sabedoria para nós aprender junto a palavra de Deus. Fica com Deus, um bom restante de dia.